palestrante da noite, que é a doutora Camille Batista, que está aqui presente. Ela é graduada em medicina, fez residência médica em psicologia e psiquiatria da infância e adolescência no Hospital Juliano Moreira, isso no sul do estado, e em Salvador. E atua no ambulatório de psiquiatria geral e da infância e adolescência. Ela vai dar mais alguns detalhezinhos a respeito, né, dos conhecimentos dela. E seja muito bem-vinda, para nós é uma honra muito grande, é um presente tê-la aqui fazendo essa contribuição tão importante para a gente. Então, uma salva de palmas para essa doutora. Boa noite, gente, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mesmo a presença de vocês, né? Agradeço também a oportunidade aqui do Savaia, né, de ter me convidado para falar de um tema de saúde mental. A saúde mental que ainda é tão marginalizada, né, tão mal vista. Todos esses temas nossos da psiquiatria são tão marginalizados mesmo. Então, é importante a gente sempre estar conversando sobre isso para conseguir promover educação, mais conhecimento para a população. Então, eu me chamo Camille, sou psiquiatra. Hoje, o tema que eu vim falar para vocês é um tema muito prevalente, né? Apesar de pouco diagnosticado ainda, né? A gente tem esse transtorno, que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vai falar dele e das comorbidades, de outros problemas que podem acontecer com o TDAH, especialmente se ele não for cuidado. Então, aqui apresento a vocês duas figuras, João e Maria, de 8 anos. Com certeza vocês já conheceram um João e uma Maria por aí. Olha o que falam deles. Minha filha é preguiçosa, não gosta de estudar. Ele não para, está sempre a 1000 por hora. Já ouviram isso? Ninguém aguenta ficar com esse menino, nem um segundo sequer. Eu não tenho paz, doutora. Ela está sempre no mundo da lua. Passa uma mosca assim, ela fica viajando, não presta atenção na aula. Todo dia eu escuto reclamação da professora pelo comportamento dele. Até quando ele não faz nada, já acham que foi ele. Coitado desse menino aí, já vira o culpado de tudo. Ou então assim, esse menino é muito mal educado, é encapetado. Já ouviram essas frases? Então, com certeza, vocês já perceberam, já conheceram pessoas com TDAH. Conhecem esse rapaz? Adam Levine, ele é vocalista de uma banda famosa americana, né? Ele declarou que ele sofre com TDAH. Então, o TDAH é um problema que acomete qualquer pessoa, né? Não importa onde ela mora, classe social, etnia. Então, aqui eu trouxe uma lista de pessoas famosas que aparentemente têm ou tinham TDAH, né? E eu chamo a atenção de vocês que poucas mulheres, olha quantos homens e quantas mulheres, né? Só 2 mulheres nessa lista, porque a prevalência é muito maior nos meninos, nos homens mesmo. Então, qual é a definição do TDAH? É um transtorno comum do neurodesenvolvimento que geralmente se manifesta na infância, entre 5 e 12 anos. Mas, geralmente, antes dos 7 anos, os sintomas já são bem importantes, já são bem observados. Historicamente, é antiga a primeira descrição de TDAH. Né? A primeira pessoa que descreveu esses quadros foi um psiquiatra alemão. E ele escreveu algumas historinhas de Felipe o Inquieto, que seria uma criança hiperativa. A história de João Cabeça de Vento, que seria um desatento, que esquecia muitas coisas, perdia objetos. E a história de Frederico o Malvado, que seria uma criança impulsiva, que cometeria pequenos atos transgressores, né? Aqui eu trago para vocês a prevalência de TDAH. De acordo com cada literatura, esse valor varia um pouco, mas, em média, é de 5% a 9%. Algumas literaturas colocam até 7%. Então, assim, a cada 100 pessoas, imagine que 5 ou 7 têm TDAH. Então, é muito prevalente. Qual é a etiologia? De onde vem o TDAH, né? A gente sabe que ele é muito determinado pela genética. A gente ainda não sabe
Onde especificamente está a alteração ou as alterações? Porque a gente sabe que provavelmente é poligênica. Vários genes acabam determinando esse quadro, né? E a gente sabe também que o ambiente ele pode ter influência no desenvolvimento do TDAH, porque ele acaba gerando impacto no desenvolvimento desse cérebro. Então, exposição a alguns tóxicos, como chumbo, mercúrio, na fase de gestação, privação nutricional da mãe durante a gestação, história de traumas, como complicações na gravidez e parto, privação de oxigênio nesse momento, a criança que nasce prematura, antes do tempo correto, a criança que tem baixo peso ao nascer, mães que fumam durante a gravidez e deficiência materna de vitamina D estão relacionadas ao maior risco da criança ter o TDAH. A gente tem um novo conceito, que é o conceito da epigenética. Vocês já ouviram falar disso? Não? Quem já ouviu falar de epigenética? É um conceito bem novo, né? Que ele fala da capacidade do ambiente modificar a nossa expressão gênica. Então, veja só, os fatores ambientais, né, como fatores modificadores da nossa herança genética. Vocês entenderam? Então, uma criança que mora num ambiente conflituoso, né, pode mudar a expressão genética e pode mudar a forma como ela manifesta uma doença. Disfunções familiares é outro fator de risco importante para mudar a expressão gênica e mais risco para ter o TDAH. Baixa classe socioeconômica, baixo nível educacional da mãe e monoparentalidade, crianças que são criadas por apenas um pai, né? Tem uma privação parental. É um transtorno, gente, que é muito herdável. Então, sempre que você encontrar alguém que tem TDAH, pode olhar na família que tem outra pessoa, né? Às vezes é um irmão, às vezes é o pai, a mãe. É bem altíssima. Tem literatura que fala até de 95% de herdabilidade. E o que acontece? Quando a gente vai tratar criança ou adolescente, a gente não pode só focar na criança e no adolescente, porque ele vive num ambiente que gera influência sobre ele, né? Pai, mãe, avô, cuidadores. E o que acontece? Às vezes, a gente precisa olhar para essas pessoas, porque se elas estão adoecidas, elas vão dificultar o tratamento da criança e elas podem estar contribuindo para o adoecimento da criança. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer esse rastreio e fazer encaminhamentos para que essas pessoas se tratem também. Agora, vamos falar de características do TDAH. Eles podem ser extremamente cuidadosos com algo e completamente descuidados com outra coisa, geralmente as coisas que não geram interesse neles, né? Tem muita discrepância entre o potencial cognitivo e a execução. Aqui entra muito essa questão do rendimento. Então, as crianças com TDAH geralmente têm uma inteligência normal, mas elas não conseguem aproveitar ao máximo essa inteligência porque tem a desatenção, tem a hiperatividade, acaba atrapalhando o potencial delas. Então, a gente diz que elas têm um rendimento, elas podem ter um rendimento aquém da sua capacidade. Tem dificuldade para se lembrar de instruções, para dar início a um jogo, por exemplo. São mais morosos na sala de aula, porém podem ser vigilantes e atentos em atividades de seu interesse, como eu já falei. Então, vocês já falaram, né? Alta distratibilidade, se distraem com muita facilidade, especialmente naqueles assuntos que requerem mais concentração, que eles têm menos interesse. Aí a mãe fala assim, poxa, mas para ver o joguinho, ele gosta, se concentra, e para as atividades da escola ele não consegue. É isso mesmo. Né? Tem um foco em algumas coisas, em outras não. Dificuldade para manter a atenção. Esquecimentos frequentes ali que ele falou, né? E está relacionado à dificuldade de prestar atenção e, consequentemente, memorizar. Inquietação, a dificuldade de se manter calmo, quieto por períodos prolongados, né? Às vezes a gente observa a inquietação, não necessariamente levantando da cadeira, mas às vezes mexendo muito as pernas, mexendo a mão, mexendo nos objetos da mesa. Agitação motora, né? E mental. Então, eles geralmente relatam que a cabeça não para. São quadros que a gente pode confundir muito com quadros de ansiedade, em que a cabeça também, os pensamentos estão muito acelerados.
Impulsividade, né, que é a dificuldade de controlar os impulsos. Então, eles podem agir por impulso, depois se arrepender, falar coisas inapropriadas por impulso também. E dificuldades com planejamento para executar as tarefas e com organização. Geralmente são bem desorganizados. Alguém se reconhece aí? Às vezes, né? Falta de persistência em atividades que requerem envolvimento cognitivo. Aqui a queixa é muito na hora de fazer a tarefa. As mães, as professoras reclamam muito. São crianças que procrastinam, demoram, têm muita resistência para fazer as tarefas de casa, né? Tendência a mudar de uma atividade para outra sem finalizá-las. Começa várias coisas ao mesmo tempo, mas não conclui, né? Isso o adulto faz muito também. Gente, essas características precisam estar presentes desde muito cedo e em pelo menos 2 ambientes diferentes. Em casa e na escola, em casa ou no trabalho, se for um adulto, né? Para a gente poder dar esse diagnóstico. E essas características precisam trazer prejuízos e ou sofrimentos, né, a essa pessoa. Às vezes o prejuízo é muito social nos relacionamentos, não necessariamente acadêmico ou no trabalho. Outra característica é a impulsividade, né? Geralmente são pessoas que são impopulares com outras pessoas, porque tem essa característica de romper com as regras, transgredir, né? São pessoas que geralmente se envolvem muito em acidentes por serem, às vezes, imprudentes, impulsivos. E tem muita dificuldade em seguir instrução. Às vezes, até para concentrar, para entender a instrução, né? Geralmente acabam até atropelando as instruções. E não tem muito sucesso com isso. O diagnóstico do TDAH é clínico. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue dar esse diagnóstico fazendo uma anamnese, que é uma entrevista, geralmente com os pais e com a própria criança, ou se for o adulto, com o próprio adulto. O exame psíquico, né, do momento. E, a partir desses 2 dados, a gente consegue ter a suspeita do TDAH e fechar o diagnóstico. Nos casos em que a gente tem mais dificuldade de fazer esse diagnóstico, a gente pode solicitar uma avaliação neuropsicológica, né? Muitas vezes, os neuropsicólogos pegam primeiro esses pacientes e encaminham para a gente com a avaliação já pronta, né? Mas, da nossa parte da psiquiatria, geralmente a gente pede avaliação nos casos que geram dúvida. Essa avaliação ajuda muito a gente. E exames complementares, a gente só pede se houver alguma suspeita de alguma lesão orgânica, de alguma outra coisa que esteja acontecendo no nível orgânico do corpo, né, ou cerebral, que possa estar justificando. Por exemplo, um hipertiroidismo, em que a pessoa vai ficar mais agitada, mais acelerada. Então, poderia confundir a gente com uma hiperatividade. E aí a gente tem 3 tipos, né, do TDAH. Tem aquelas crianças ou aquelas pessoas que vão ser predominantemente desatentos, nos quais os sintomas de desatenção são os mais dominantes, não vai ter muito componente de hiperatividade, de inquietação, de agitação, né? São mais meninos ou meninas? Hã? Os desatentos? Meninas. Coitadas, ficam lá no canto da sala, passam despercebidas. Quietinha, é boazinha. Quando você vai ver o boletim, zerado. Porque está vendo a mosca passar. Exatamente. O TDAH na menina ele é mais despercebido. Porque a menina fica lá na dela, não gera dificuldades na sala, né? Mas o menino, predominantemente hiperativo, é aquele que a escola toda sabe o nome. Quando ele chega, é o Tasmania. Eita, fulano chegou. É o foguete. Está rolando uma briga ali, com certeza, João está ali no meio da briga, né? Então, os hiperativos são mais meninos. Gente, pode ter menina hiperativa, pode ter menino desatento, vocês sabem, né? Mas, de acordo com prevalência, é mais assim. E o tipo combinado, que aí veio completo, né? Tem componente de desatenção e componente de hiperatividade juntos. E impulsividade pode estar também presente, que é outro sintoma importante, né, nesse quadro.
E aí, no diagnóstico, até já falei um pouco sobre isso, né? É sempre importante a gente pensar e a gente chamar os pais e cuidadores para essa reflexão. Né? Como é que está a sua saúde mental? Você que está cuidando de uma criança que tem um problema como o TDAH. Né? Precisa ter muita paciência, precisa acreditar, precisa ter boa vontade, né? Investir nessa criança, acreditar que vai melhorar, porque pode melhorar. E aí a gente precisa, às vezes, muitas vezes, recomendar que os pais se cuidem também, para que haja sucesso, né? Nesse quadro familiar. A gente precisa sempre de acompanhamento psicológico, novamente, olha como eu estou sendo repetitiva, inclusive para pais e cuidadores, porque é muito importante. Atividade física regular, gente, é tratamento e é prevenção para tudo na saúde mental. E tem dose. Vocês sabem a dose? Chuta aí. 1 hora por dia. Quem dá mais ou quem dá menos, é menos. 3 horas por dia, gente? Eita! 40 minutos, 3 vezes na semana, de qualquer atividade física, protege a sua saúde mental. Então, a gente sempre recomenda atividade física, né? Porque ela é tratamento e ela é prevenção. E a gente pode usar as medicações. Aqui está o grande tabu agora. As medicações de TDAH. Minha colega já está fazendo assim ali, ó. Porque agora a gente vai falar da Ritalina. A miserável da Ritalina. De medicação, gente, que a gente tem aprovado, né, como seguras, como eficazes. No Brasil, a gente tem os estimulantes e os neurolépticos como segunda linha. Primeira linha, os melhores medicamentos são os estimulantes. Quem são os estimulantes? Ritalina, Ritalina LA, Venvance, Concerta. É o que a gente tem no Brasil. Aí, um pai ontem me falou assim, isso vai gerar qual problema na minha filha? Aí eu falei, não é para gerar nenhum problema. Não, mas me fale qual o problema que vai gerar. Por que a gente já acha que vai gerar um problema, né? Sempre. E psiquiatria, então, eu nunca vi. Todo mundo morre de medo. Aí ele me perguntou, por que todo mundo fala assim da psiquiatria? Aí eu falei, porque a psiquiatria foi muito mal feita, né? As medicações eram muito antigas, muito sedativas, né? Pessoas que não eram para ser tratadas no passado foram medicadas, mas a psiquiatria é linda, não é assim. Os tempos mudaram, né? Então, as medicações existem para nos ajudar. Se a gente coloca a medicação e ela não faz o que é para fazer, a gente não deixa. Né? Mas as medicações melhoram muito. TDAH é um dos transtornos que eu mais cuido aqui em Feira. E ainda bem que a taxa de sucesso é muito alta. É muito melhor. Eu conto nos dedos os pacientes que não responderam bem, para vocês terem noção. Né? E com poucos efeitos colaterais ou nenhum efeito colateral. Então, quando a gente usa uma medicação da psiquiatria, todo mundo quer ler logo a bula. Não é isso? Porque a bula é maravilhosa. Aquele livro de terror. Aí eu falo assim, não lê a bula não. Se você confiou em mim, você usa essa medicação. Né? Porque pouca coisa ou nenhuma coisa vai acontecer daquela bula. É muito difícil. Né? Só tem um efeito colateral que eu garanto aqui com os estimulantes. Qual é o efeito colateral? Hã? Não, esse é um efeito bom. É, um efeito ruim que vai acontecer, é muito frequente acontecer. Falta de apetite, que é um efeito colateral muito frequente. Né? Mas a gente tenta manejar. Dar a medicação depois de se alimentar bem, né? Tem algumas estratégias. Tá? Os antipsicóticos, os neurolépticos, eles podem ser utilizados nos casos da hiperatividade. Alguns pacientes não respondem bem aos estimulantes, e aí com os antipsicóticos a gente consegue controle da hiperatividade. Mas são raros os pacientes que não respondem aos estimulantes. Os neurolépticos são os antipsicóticos. Oi. A risperidona é um antipsicótico. São medicações que vão agir no circuito de dopamina também. Os estimulantes eles vão melhorar o circuito de dopamina e os neurolépticos também vão diminuir a quantidade de dopamina na fenda sináptica. É assim que eles agem. Não, para controlar a agitação psicomotora.
Para humor, a gente usa medicações que vão mexer na serotonina. É outro circuito. É estabilizador de humor, mas pela via da dopamina. Mas a risperidona foi criada para ser um neuroléptico, um antipsicótico. Depois descobriu que ela age também como estabilizador de humor. Porque ela toca um pouco no receptor de serotonina. Mas não são, por exemplo, uma pessoa deprimida não é a primeira medicação de escolha, porque não vai agir na via de serotonina. Então, no tratamento, muitas vezes os pacientes chegam já com as comorbidades, que é o tema que a gente vai começar, pode gerar mais risco à pessoa. Gente, geralmente os adultos que chegam, eles já chegam com as complicações do TDAH. Então, muitas vezes eles vêm para o consultório para tratar uma depressão, para tratar um uso de substância. Quando a gente investiga, lá atrás, ele tinha problemas na escola, problemas de relacionamento, impulsividade. E aí a gente percebe que já é o desdobramento de um quadro que não foi cuidado. A gente sabe que quando a gente cuida do TDAH de forma precoce, a gente previne o desenvolvimento dessas complicações. Olha que importante, né? A gente sabe que até 40% dos pacientes que sofrem com TDAH podem melhorar com o tempo, especialmente os hiperativos. A hiperatividade tem uma tendência de melhorar com o tempo. Comorbidades do TDAH. Todo mundo entende comorbidades? Não? Comorbidades são transtornos que aparecem depois de um transtorno inicial. Né? Por exemplo, você pode ter um quadro ansioso, um transtorno de ansiedade generalizada, e aí você, como complicação, desenvolve um quadro depressivo junto. São dois problemas, né? Mas a depressão apareceu depois, ela é uma comorbidade. E aí eu pergunto a vocês, quais são as comorbidades do TDAH mais frequentes? Descalculia, dislexia, que são transtornos de aprendizado, né? TOD. Eu vou falar alto, TOD, que é muito, muito prevalente, amigo irmão de TDAH, TOD. Quem sabe o que é TOD? Aquele negócio que a gente toma, né? O todinho. Quem dera que fosse. O que mais, gente? Transtorno de ansiedade. Transtorno de conduta, né? Acaba que o TOD é um transtorno de conduta. Mas você pode ter um outro tipo de transtorno de conduta junto. Sim. Pode, transtornos de humor. Aí você pensou em bipolaridade, pense logo em outra coisa que anda junto. Humor. Depressão. Depressão. Como é a autoestima de uma pessoa que tem TDAH? Por que é baixa? Como, Lud? É muito julgado, né? Tem muito problema social, geralmente os hiperativos, impulsivos, os desatentos, baixo rendimento escolar. Aí vem o coleguinha e fala, você é burro. Aí a criança vai e acredita. Né? Olha quanto prejuízo e quanto sofrimento isso vai gerando nas pessoas. Como? Muito bullying. Sofrem muito bullying. Os hiperativos fazem também, mas sofrem também. Né? Exatamente. Tem uma dificuldade de habilidade social, às vezes, né? Mas o que, gente, de comorbidade? Lembra, não? Ansiedade? Ansiedade. Na dúvida, sempre fala em ansiedade e depressão, que é tudo muito prevalente. Certo? Bora ver. Poxa, vocês esqueceram um muito grave. Vou puxar a orelha de vocês. Distúrbios alimentares. Pode ter, mas não é muito frequente. Tudo na psiquiatria pode, na realidade, né? Mas não é o mais frequente. Vocês vão lembrar quando eu falar. Então, o primeiro que eu coloco é o TOD. Que é difícil ver TOD sem TDAH. Essa semana eu vi um TOD sem TDAH. Custou a me convencer, mas
Era sem TDAH mesmo. Né? Como são essas crianças com TOD, galera? Lúdia está ali, complicadas. São desafiadoras, né? Não respeitam os adultos, não respeitam os pais. Você dá uma ordem, ela não acata, ela levanta a voz para você, ela vem lhe agredir. Né? São os mini-reis, assim. Né? Existe muita discussão se o TOD é um problema gerado apenas pelo ambiente ou se existe uma base genética que contribui para ele. Né? Eu, particularmente, acho que é muito do ambiente. Porque, geralmente, quem tem uma criança TOD teve momentos de muita permissividade, né? Dificuldade para a imposição de limites. Geralmente. Então, é um problema bem grave, né? Que gera muito prejuízo social para essa criança. Transtorno depressivo. Né? Na infância, galera, o que determina muito o transtorno depressivo é a anedonia. A anedonia se refere à perda do prazer. O que a criança gosta de fazer? A criança gosta de brincar, de assistir, de jogar. Então, se você vê uma criança que fazia tudo isso e ela começa a não querer fazer mais isso, não querer brincar, não querer sair de casa, né? Pode ser anedonia, pode ser perda do prazer. Então, é um critério maior para a depressão na infância. Além disso, o humor, né? Que não necessariamente na infância é triste. Pode ser irritável. Aquela criança com pouca tolerância, com irritabilidade muito alta, qualquer coisinha se chateia, se enerva. Né? E outras alterações podem estar presentes. Né? Mais sono que o normal, ou insônia. Mais apetite ou pouco apetite, alteração de concentração, que aí a criança que já tem TDAH, às vezes já tem alteração de concentração, vem um quadro depressivo e pior ainda, mais, né? Prejuízo de memória. E uma coisa importantíssima é o baixo rendimento escolar. Aliás, criança que tem qualquer transtorno mental, em geral, tem baixo rendimento escolar. Ter baixo rendimento escolar não é normal. Vocês concordam comigo? Essa criança merece um olhar. Alguma coisa está acontecendo. Não é normal. Tá? Transtornos de ansiedade, né? A ansiedade, às vezes a criança hiperativa é confundida como ansiosa pela agitação. Mas ansiedade, classicamente, se refere a medos e ou preocupações. Né? Então, a criança que tem muito medo de alguma coisa, de algumas coisas, fica muito retraída, né? Ou muito preocupada, que começa a ter dificuldade de dormir, alteração de apetite, às vezes alterações, né? Pode estar desenvolvendo um quadro ansioso. E a ansiedade na infância se manifesta muito com sintomas físicos. Que sintomas físicos vocês imaginam? Quem é que nunca conheceu uma criança que na véspera da prova deu uma dor de barriga? Quem nunca, né? Dor de barriga, diarreia. Então, sintomas gastrointestinais são muito frequentes. Enjoo, náusea, vômito. Né? Mas a gente sabe que a ansiedade pode se manifestar de qualquer forma na realidade. Febre, dores, né? Falta de ar, sensação de falta de ar, né? Parestesia, aquele formigamento. Então, a ansiedade, na realidade, todo dia a gente aprende uma coisa nova de manifestação de ansiedade. O corpo dá um jeito de manifestar. Esqueceram esse aqui, ó. Uso e abuso de álcool e outras drogas. Especialmente na época da adolescência, né? A pessoa que tem TDAH, ela pode ter o componente de impulsividade muito forte. Então, ela tem dificuldade de controlar seus impulsos, de dar um freio nas vontades. Então, ela muito mais facilmente vai experimentar substâncias novas. E o que acontece? Ó, que perigo! Um dos principais circuitos que está alterado no TDAH é o circuito dopaminérgico. A gente sabe que tem uma desregulação nesse circuito. E as substâncias químicas, álcool, maconha, cocaína, todas elas, quando a gente usa, aumentam a liberação de dopamina.
Então, pode ajudar a regular o circuito. Então, pessoas podem usar para melhorar os sintomas. Né? Um hiperativo usando maconha. Ó, pô, me relaxa, eu melhoro. Ou então, um desatento usando cocaína, que é um estimulante. Pô, melhorei, ó, estou conseguindo estudar. Ó, que perigo. Porque a droga, né, pode gerar outras complicações, né? Cocaína, por exemplo, problemas cardíacos, infarto, né? Muito mais complicado. Então, essa eu acho que é uma das grandes complicações assim do TDAH não tratado. Que é difícil sair, porque as drogas são gostosas, né? E a gente adora o que é gostoso. Esse aqui também é uma complicação muito grave, transtorno de personalidade. A personalidade da gente vai se formando quando a gente é criança, até a adolescência, né? Então, a gente só pode fechar diagnóstico de um problema de personalidade a partir de 18 anos de idade. Mas, às vezes, antes, a gente já começa a ver algumas características. Né? Por exemplo, tem esse transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Né? São pessoas que cometem transgressões. Ela sabe de tudo o que está acontecendo, ela sabe que é errado fazer aquilo que ela está fazendo, mas ela precisa se satisfazer. Ela não consegue se importar com o mal que vai gerar no outro. Né? E a gente percebe que pessoas com TDAH têm mais essa predisposição para cometer pequenas transgressões. Né? Dirigir antes do tempo, beber e dirigir, furar sinal vermelho. São pequenas coisas que, se a gente deixa, cresce. Né? Então, um problema muito grave também. Tiques e síndrome de Tourette. Já ouviram falar disso? Os tiques são movimentos involuntários. Né? Podem ser orais, emitindo sons, ou podem ser motores. Por exemplo, piscar os olhos, ter um movimento com a cabeça, né? De qualquer parte do seu corpo, a gente pode apresentar tique. E a síndrome de Tourette é uma síndrome que envolve 2 tipos de tique. A pessoa tem que ter tiques orais e tiques motores. Né? E ela começa a emitir esses tiques, especialmente em momentos de maior ansiedade. É uma comorbidade que não é tão comum, mas pode acontecer, está descrita também com o TDAH. E transtornos de aprendizagem. A colega ali já falou de descalculia, né, que é o transtorno da matemática. São crianças que têm inteligência normal. Quando tem o TDAH, podem ter prejuízo de concentração, hiperatividade, e tem importante prejuízo no desenvolvimento de habilidades matemáticas. Já a dislexia é o transtorno da leitura. A dificuldade da criança é mais na leitura, na interpretação, né, e na escrita. E, por fim, eu trago um depoimento de uma mãe. Ela tem 2 filhos que eu acompanho, e os 2 filhos dela têm TDAH. Eu pedi para ver se ela podia fazer, né, um depoimento de como foi a experiência dela, né, como é que é a experiência com os tratamentos. E aí ela gentilmente cedeu essa entrevista, esse depoimento, e eu trouxe para vocês. Olá, saudações a todas. Eu venho aqui passar para vocês a minha experiência com filhos que têm déficit de atenção, que têm o TDAH. No meu caso, eu tenho 2. Tem uma moça, né, de 21 anos, que tem déficit de atenção, só que na época, né, do problema dela em si, do problema dos primórdios da escola, eu não sabia disso. Né? A gente sabia que tinha alguma coisa errada com ela, com aquela dificuldade de aprendizado, aquele esforço, às vezes até, e nunca conseguia chegar lá. Né? A gente sabia. Só que o que? Ela já tem 21 anos e nesse período todo atrás não era tão divulgado, não era tão falado, né? Não era tão comentado em relação a esse problema. Mas aí o tempo passou e aí mais ou menos ela com 17 anos. 17 anos. Aí nós levamos a uma profissional, no caso foi uma psicóloga, e ela conseguiu detectar, ela conseguiu diagnosticar através daquele período que eles passam, né, de observação, e aí viu que minha filha realmente ela tinha um déficit de atenção. Mas aí ela já estava mais consciente, já estava maiorzinha,
né? Ela já tinha conseguido superar, já tinha conseguido alcançar até aquela idade. E daí em diante a gente só facilitou mais, né? Com o tratamento psicológico e com medicação, né? Aí ela se esforçou muito, conseguiu. No período dela de vestibular, passou em vários vestibulares, né? E optou por estar em Feira de Santana fazendo engenharia de computação. Que a gente imagina assim, né, que é um curso relativamente difícil para quem tem se ela tivesse um problema, mas a gente tem que encarar que quem tem déficit de atenção, quem tem TDAH, tem capacidade, né, tem muita capacidade, tem inteligência, como me disse, né, minha doutora Camille. Mas assim, passou todo esse período, ela ainda, sabe, toma medicação só quando precisa. E soube, né, o que fazer com o déficit dela para ela poder conseguir alcançar. Ela começou a se conhecer para ela poder alcançar os objetivos que ela tem na vida através do estudo. E meu menino de 15 anos? Bom, no início era assim, aquela dificuldade, aquela meia queixa, né? Queixa de diretor, queixa de professor, esse menino não consegue alcançar, por mais que a gente faça, bota na frente bota na frente da sala, bota perto do professor. E nada, muita dificuldade. Dizia, meu Deus, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí a professora, a diretora me sinalizou para que eu levasse, né, para uma psicopedagoga, para que ela fizesse uma avaliação com ele. Aí eu levei. A primeira, né, que eu levei, chegando lá, ela fez o diagnóstico, mas ela não conseguiu detectar. Ela não conseguiu entrar nesse problema dele. Né? Ela me chamou depois das sessões e ela disse que não via necessidade da gente continuar com o tratamento porque ele era absolutamente normal. Né? Resumindo, o que eu entendi na minha cabeça era um menino bastante preguiçoso, né? E eu só tinha que fazer o quê? O que eu já fazia antes, era apertar. Né? Aí a gente aperta. A gente sofre, mas eles sofrem também, porque a gente não aceita, né? E tu vai estudar, tu tem que passar. Foi assim por muito tempo. Aí chegou o período, né, dele trocar de escola, troquei de escola. Primeiro ano na escola, né, com um universo completamente diferente do dele. Um desastre, né? Um desastre, muita dificuldade, ele não se concentrava, ele não conseguia nada. Chegando ao final do ano, ele faria 6 recuperações. Mas eu, como mãe, achei que não valia a pena. Eu achei que valia a pena, assim, a gente parar, entender o que estava acontecendo com ele, o que ele era diferente de todos os outros da sala, e aí a gente tomar um rumo seguro. Aí eu fui encaminhada, né, graças a Deus, a profissionais extremamente competentes, né, e são 3. Tem a neuropediatra, que é em Salvador, e tem psicóloga e tem psicopedagoga aqui em Feira de Santana. E aí, depois do período, né, de avaliação, chegou lá, vamos arrumar tudo que está desarrumado dentro de você. E aí a gente vai começar uma caminhada de vitória. Nós fomos 2016, né? Aí 2016, com todo o tratamento, ele chegou ao final do ano com 2 recuperações. Aí eu já me sentia segura, né? Eu vi que valia a pena e ele já começava a dar sinais de que ia deslanchar, né? 2017, né? Continuou todo o tratamento, né? Leva aqui, leva ali, chega final do ano, 0 de recuperação. Chega ao final do ano, com diretor e professor, só elogios. Chega final de ano e eu não sei o que é mandar, vai estudar, porque agora ele já tem autonomia, ele já se conhece, ele sabe seus limites e também sabe suas potencialidades. E 2018 não precisa nem falar, né? Foi do começo, do início e do final do ano.
Chegou um período entre setembro e outubro, ele já sabia que não faria recuperação e, pelo contrário, não tinha que ficar tenso, estudando, catando ponto para chegar a uma média satisfatória no final do ano. Ele, no meados, né, dois terços de 2019, ele já estava completamente seguro. Mas assim, o que eu vejo é muito mais do que esse retorno material, né? Que é a satisfação dele, passar direto, ser reconhecido por diretor, por professor. É como ele se sente hoje emocionalmente. Capaz, autoestima lá em cima, responsável e, o que é melhor, feliz, muito feliz. Porque ele sabe que ele tem capacidade, como qualquer outro menino da idade dele. Ele tem capacidade, como qualquer outro menino do lado dele. Ele tem as limitações, das quais ele já está aprendeu a lidar com elas. E daí em diante é só alegria. Bacana ouvir um depoimento assim, de uma história, de dois diagnósticos tardios, na realidade, né? O menino dela só teve diagnóstico depois dos 15 anos. Mas eu acho que é uma história de sucesso, né? Porque eles evoluíram bem, a menina está na faculdade, está bem, faz o tratamento certinho. O menino também tem super sucesso na escola, né? E vocês percebem que é uma família bem organizada, né? Muito harmônica, eles buscam melhora, buscam os tratamentos, fazem o tratamento correto, né? Que isso faz toda a diferença para uma evolução melhor. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. E muito obrigada mais uma vez pela presença, pela paciência. Espero que tenha contribuído um pouquinho, né, na vida de vocês.